Olá, na aula de hoje a gente resolveu esse exercício, mas ficou meio confuso, então resolvi dar uma pincelada nele para ficar mais claro. Então aqui é um circuito onde ε1 é 10 volts e ε2 é a metade do ε1. Todas as resistências são de 4 ohms. E que é a corrente que passa pelo resistor 2 e pelo resistor 3. Então primeiro vamos percorrer cada ramo separadamente. Então esse ramo vou fazer nesse sentido. Esse aqui também nesse sentido. Eu posso fazer no sentido contrário, tanto faz. Eu vou fazer no sentido inverso por causa da fonte, tá? Do ε2. E aqui eu vou fazer o seguinte. Como ε1 é maior que ε2, eu vou dizer que a corrente que passa pelo resistor 1, ele se divide nesse nó em uma corrente em I2 e uma corrente que desce aqui, eu vou chamar de I3. Então, primeira equação, I1 igual a I2 mais a borracha I1, I2 mais I3. Ou seja, a corrente que chega no nó tem que ser igual à soma das que saem dela. Então, chega I1, sai I2 e I3. Percorrendo a malha à esquerda, ε1 passa pela resistência 1 no sentido da corrente, então a queda de potencial, e 1 R1 passa pela resistência 3 no sentido da corrente, menos I3 R3, isso tem que ser igual a 0. Bom, agora eu vou percorrer esse circuito aqui, ó, nesse sentido, ó, passando aqui, começando pelo ε2. Então, ε2, vou passar pela resistência no sentido contrário à corrente. Então, mais I2, R2, vou descer aqui, passando pela resistência 3 no sentido da corrente, menos I3, R3, igual a 0. Observe uma coisa, aqui tem I3, R3 e 3, R3. A gente fica tentado a pegar essa equação e essa equação e fazer essa substituição. Então aqui é o ε2, tá? Então a equação 1, a equação 2, a equação 3. Mas como eu expliquei para vocês, na primeira equação eu tenho 3 correntes. Na segunda equação eu tenho 2 correntes, I1 e I3. E na terceira equação eu tenho I2 e I3. Se eu pegar e substituir essa aqui, a 2, na 3, vai acontecer de eu ficar apenas com uma equação. Então, pego uma e substituo na outra, fico só com a equação aqui, tá? Com duas variáveis, I2 e I3. Né? Porque se eu substituir o I3, fica I1 e I2. Se eu substituir, no caso aqui I3, né? Fica I1 e I2. Mas a primeira equação tem 3 variáveis. Eu não vou conseguir terminar essa equação. Então, o caminho é pegar essa que tem mais variáveis e substituir em uma dessas aqui. Então, vou substituir a equação 1 na equação 2. Então, fica assim, ó. ε1 menos I1, que é I2, mais I3, vezes R1, menos I3, tem um sinal de menos, né? R3, igual a
0. Vamos distribuir isso aqui, porque aqui tem I3 e aqui tem I3, né? Então fica aqui, ó. ε1 menos I2R3 menos I3R3 menos I3R3 igual a 0. Aqui tem I3 e I3, R3 e R3, os dois são iguais. Posso até colocar em evidência, né? Ou dizer que aqui são duas vezes. Então, ε1 menos I2R3 menos 2 vezes I3R3 igual a 0. Então, essa equação aqui, eu vou numerar ela. Vou chamar de equação 4. Por que eu vou enumerando? Para não perder o caminho. Olha só, essa equação A1 com A2 desapareceram. Ficou essa equação aqui, que é a 4, e a 3, que é ε2 menos I2R2 menos I3R3 igual a 0. Agora eu tenho I2R3, I2R2, I3R3 e I3R3. O que eu posso fazer aqui? Ó? Isolar o I3R3 nessa aqui e substituir aqui. Né? Então fica assim, ó. Essa aqui é a minha equação número 3, ó. Essa aqui, ó. Não fiz nada com ela, só trouxe para cá. Então, dela de 3, eu vou enumerando o que eu estou fazendo, porque depois, se eu precisar voltar, eu sei o que eu fiz. Então, fica assim, ó. I3R3 passou para o outro lado, fica igual a ε2 menos I2R2. Agora, esse I3R3 aqui, que eu vou chamar de equação 5, situação 5, né? Eu vou pegar 5 em 4. Vou pegar a equação 5 e substituir na 4. Então, fica ε1, descer um pouquinho a folha, ε1 menos I2R2, I2R3, né? I2R3 menos 2 vezes I3R3, ó. Mas o I3R3 é esse aqui, ó. É ε2 menos I2R2 vezes, ó, 2 vezes I3R3, I3R3 é isso aqui. Então, 2 vezes I3R3. Isso tem que ser igual a 0. Faço a distribuição. Então, fica ε1 menos I2R3 menos 2 vezes ε2 menos 2 vezes I2R2 igual a 0. O I2 aqui e I2 aqui. Então, fica ε1 menos, vou passar isso aqui para cá, 2 vezes ε2 menos, vou colocar o I2 em evidência aqui, e dentro do parênteses eu vou colocar R3 mais 2 vezes R2, 2 vezes R2.
Isso igual a 0. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o I2 em evidência, que só sobrou ele nessa equação. Vou passar esse para lá. Ó, vou passar o I2 multiplicando por isso aqui para o outro lado, que ele já fica mais, né? Então fica assim, ó. I2 R3 mais 2R2 igual a ε1 menos 2ε2. I2 igual ε1, 10 volts. O ε2 é 5. 2 vezes 5, 10, dividido por 4 mais 2 vezes 4, que é 8. E vai ser 0 dividido por 12. Ou seja, o I2 é igual a 0. Bom, o I2 é igual a 0. E agora? Agora vamos atrás do I3. Ó, a equação 5. Ó. I3 R3 igual a ε2 menos I2 R2. O I2 é 0, então isso aqui desaparece. Então, I3 é igual a ε2, 5, dividido por R3, que é 4. Isso vai dar 1,25 ampere. O I3 é 1,25 ampere. Se o I1 é igual, lá do começo, I1 é igual a I2 mais I3, e o I2 é 0, o I1 é 1,25 ampere. Observe que eu fiz um outro caminho diferente daquele que a gente fez em sala de aula, mas a resposta sempre vai dar a mesma coisa, independente se você percorre a malha no sentido horário ou anti-horário, tá ok? Então, bom estudo para vocês.